Amigas e amigos do canal Sua Arte Conta, amantes da arte. Hoje, lembra que eu prometi que eu ia revelar a grande sacada de Manet numa das últimas obras dele. Mas antes disso, eu peço o seu like, toquem o sininho, é muito importante, e deixem um comentário, nem que seja um coraçãozinho, compartilhe e convide seus amigos para fazer parte do nosso canal. Assim é possível crescer. Então agora vai entrar a análise do quadro O Bar no Folies Bergère, de 1882. Vamos iniciar agora uma visita virtual ao Courtauld Museum, onde está o Bar no Folies Bergère, e fazer análise, aproveitar e fazer análise. Você pode fazer essa visita virtual a esse museu e conhecer muitos quadros interessantes, inclusive os principais impressionistas, tá bom? Quem estiver em Londres, aproveita e vá, pessoalmente. Então, vamos aqui. Então, aqui nós temos o Bar no Folies Bergère. Então, vamos ver o quadro primeiro inteiro, como vocês podem ver. O que a gente vê? O que se trata o Folies Bergère? O Folies Bergère era um local, no século XIX, ele existe até hoje, onde havia balé, havia shows de malabarismo, teatro, e aqui está retratado o Folies Bergère na Belle Époque no final do século XIX. Foi o último quadro pintado por Manet, em 1882. Então, vamos ver o que a gente vê aqui no primeiro plano. Vamos aproximar aqui. A gente vê, incrivelmente, aqui, ó, a cerveja ao lado da champanhe, que, segundo dizem, né, os historiadores e que fizeram análise, né, que essas bebidas queriam mostrar que o operariado e a classe alta estavam juntas. Aqui tem as tangerinas, que, segundo dizem, representa a prostituição, e aqui de novo, essa garrafa aqui também, é uma espécie de licor, e de novo a cerveja. Desta feita, do balcão, a gente vê quem? Essa moça aqui. E se a gente aproximar mais, você vai ver grandes pinceladas, tanto no olho, na bochecha, tudo pinceladas rápidas ao fundo, que depois eu vou falar mais. Acúmulos de tinta aqui também, no pingente onde ela está. E quem é essa moça com esse olhar triste, meio perdido? É a Suzon. Ela posou mais uma vez para Manet, já no final da vida dele. Suzon ela é uma moça que trabalha no Folies Bergère, uma das. E como é que a gente sabe? Porque este era o uniforme que se usava no Folies Bergère, para moças que trabalhavam lá. E o mais incrível era o seguinte: é o primeiro quadro que retrata uma mulher fora do seu ambiente de casa. A mulher que vai ao trabalho. E mais, o Folies Bergère era um local também de luxo, onde as moças que trabalhavam no século XIX, tanto em locais como de diversão, entretenimento, ou grandes magazines, lojas, elas ganhavam muito pouco e, portanto, muitas vezes elas cediam à prostituição, que era onde elas lucravam mais. Se você olhar o rosto da Suzon, ela está extremamente entristecida, está cansada, assim, um olhar
depressivo quase, né? E vamos ver o que a gente vê ao fundo. Vamos dar uma... O que a gente vê ao fundo? Então aqui, ó, tem uma malabarista. As mulheres que entravam no Folies Bergère tinham que ter autorização, se não fosse acompanhada, tinha que ter autorização do proprietário. E geralmente as que iam desacompanhadas eram as que trabalhavam lá ou prostitutas de luxo. Por incrível que pareça. De resto, eram as mulheres acompanhadas, e se você observar mais de perto, todas elas estão retratadas como um passar de olhos, né? Se você vê, é um passar de olhos. Olha, essa aqui de luva, essa de binóculo, e essa é a artista, dizem que é uma artista norte-americana da época, Catherine Jones, que estava na época. Aqui um grande lustre, luxuosíssimo, e enfim, todo o burburinho que representa a Paris da Belle Époque, que logo vai entrar em crise, já está entrando em crise, e essa crise desemboca em 1914 com o início da Primeira Guerra, o final da Belle Époque, né? Se vocês veem, pinceladas rápidas, isso muito característica do impressionismo. E se nós formos mais para cá, o que a gente vê? Um reflexo, e o espelho, é um espelho, né? Isso está refletindo, tudo isso está refletido num espelho. Aqui é um espelho. Esse espelho está realmente batendo no que Suzon está vendo. Além de olhar para nós, espectadores, que somos os que estão aqui ao fundo, que está retratando o quê? O burburinho da Paris da época, bem moderna, por sinal, porque as mulheres começam a frequentar sozinhas espaços públicos e trabalhar. Aqui nós temos o quê? Se vocês observarem, em relação, parece que é outra pessoa, né? Não é a Suzon, mas não, é o reflexo da Suzon. Num estudo feito, que eu vou colocar agora, pelo Manet, ele faz um outro estudo, que eu estou mostrando agora, que representa a Suzon em outro ângulo, junto com esse senhor, esse reflexo, o mesmo reflexo. Mas Manet resolve fazer o seguinte, ele resolve colocar, distorcer o reflexo da Suzon e fazer desta forma. Eu pessoalmente acho o seguinte, que esse espelho, ele faz a distorção, isso também alguns analistas trazem para mostrar o quê? Que era um mundo feito de ilusões, ou seja, aqui é a realidade, o rosto, voltamos ao quadro, que o rosto da Suzon, e feito desta forma, a ilusão, o reflexo do espelho, você também tem uma ilusão da realidade, uma distorção da realidade. Aqui é o que parece, né, que é todo o glamour, e aqui a triste realidade da Suzon. Esse tipo de reflexo, ele foi discutido por anos a fio, por anos. Porque aqui, ó, tudo isso aqui é um espelho, ó, tá refletindo, ó, tá vendo? A cerveja, o licor e a champanhe. E a Suzon, na realidade, como eu vou mostrar no esquema agora que aparece, segundo um dos teóricos do século 2000, já do ano 2000, ele diz que foi feito desta forma, ele reproduziu a fotografia e fez esse esquema que aparece agora. Mas o que eu acho que Manet
Ele como eu falei que ele se inspira muito em Velázquez, e ele vai apresentar o seguinte. Então nós temos aqui o quadro As Meninas. Velázquez, nesse quadro aqui, ele retrata o quê? Se a gente, vamos aumentar aqui, ele está retratando as meninas, né? 1656, feito esse quadro. E como o pintor Manet, eu já falei, ele teve a fase espanhola dele, e ele se inspira nesse quadro, claramente em Velázquez. Aqui a gente vê a figura do próprio pintor e aqui dos reis da Espanha, refletido no espelho. E que ele vai usar muito aqui, nesse quadro, no bar de Folies Bergère. Claramente usa toda essa inspiração do espelho, do reflexo. E dizem que, vamos voltar agora, este homem refletido também seria Manet. Mas isso são teorias. E esse reflexo distorcido, ele criou muita teoria, muita crítica. Eu vou mostrar agora um crítico que aparece aqui, que fala que seria bom que Manet corrigisse esse erro, ou que eles, caricaturistas, a tempo corrigissem o que Manet errou. Só que não era um erro, era proposital. O cartunista Stopp, de 1882, do jornal La Mousin, ele faz o que ele achava que era um erro do Manet e coloca, vamos corrigir a tempo o que o senhor Manet fez errado na cabeça dele, né? Porém, nós temos o seguinte, vamos voltar agora. Muitos pensadores falaram sobre Manet, e pintores também. Matisse, ele falava que foi o primeiro pintor a traduzir de forma imediata as sensações. Se você olhar bem, é isso mesmo. Baudelaire foi o pintor da vida moderna, era um pensador, um poeta, que falou sobre Manet isso. Nós temos o próprio Manet se autodescrevendo como o seguinte: eu pinto o que vejo e não o que os outros gostariam de ver. Ou seja, mesmo sendo corrigido, ele sabia que havia uma distorção. E aí, vocês gostaram? Eu gostei de falar. Vocês viram quanta coisa incrível? Então, no próximo vídeo, amadas e amados, nós vamos falar do quê? Lembra do Salão dos Recusados que eu falei sobre Napoleão III? Vou contar um pouquinho dessa história que eu prometi. Depois vamos falar um pouquinho mais de algumas obras de Manet para terminar, encerrar e começar com o que foi considerado o mestre do impressionismo. Eu já falei um pouco dele, mas vou continuar falando porque tem umas obras que nós temos que olhar com olhos mais atentos, ok? Então eu acho que é isso. Um beijo para vocês, até semana. Não deixem de tocar o sininho, compartilhar, dar um like, um joinha e até semana que vem. Tchau, tchau!